A parábola do cavalo. Era uma vez um fazendeiro que lutava com muita dificuldade para manter a sua propriedade e tinha ali alguns cavalos que o auxiliavam nessa sua fazenda. Daí um dia, seu funcionário trouxe a notícia de que um de seus cavalos havia caído num poço abandonado. E o poço era bem fundo, e o fazendeiro foi até o local para avaliar a situação e se o cavalo havia se machucado. Mas pela dificuldade daquele resgate e o valor das despesas para retirar o animal do fundo do poço, o fazendeiro então achou melhor não investir nessa remoção. Assim decidiu que iria sacrificar o cavalo, jogando terra sobre ele e enterrá-lo ali, daquele jeito mesmo. E assim os funcionários fizeram. Começaram a jogar terra para dentro do poço para que cobrissem o animal inteiro. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco, de forma a cobrir totalmente o cavalo. Mas o que ninguém esperava é que, à medida que a terra caía sobre o seu dorso, o cavalo então sacudia a terra que caía ao chão e ia aumentando o nível da terra, e o cavalo pôde subir pouco a pouco, até que finalmente conseguiu sair daquele buraco. Olha só que interessante. Quando a situação parece irreversível e ruim para nós, como no caso do cavalo, que ia ser coberto pela terra, o que é atirado em nossa direção, ou seja, contra nós, pode servir para nos tirar de onde estamos. É o que chamamos de resiliência, que é a capacidade da gente se adaptar ou de nos recuperarmos diante de um problema, de uma situação, né? Quando a gente vive um problema, a nossa tendência é pensar no pior, né? E isso nos impedir de enxergar todas as possibilidades. A gente tem um exemplo muito recente aqui na história, que foi o advento da pandemia da Covid-19, né? Muitas pessoas perderam seus trabalhos, muita gente adoeceu, pessoas perderam entes queridos, comerciantes, empresários, encerraram seus negócios de anos e até de gerações. Por outro lado, muita gente se reinventou durante a pandemia. Pessoas que resolveram apostar em mudanças, investir em tempo, esforço e até economia da família inteira para tentar o ponto de virada. Muitas pessoas nesse período não só buscaram novas possibilidades, mas investiram em conhecimento. Desde as coisas mais simples, como aprender a cozinhar vendo vídeos na internet, né? Fizeram reeducação alimentar, muitos se reaproximaram dos familiares e estreitaram relações, ou ainda o contrário. Por que eu falei o contrário também? Porque muitos estreitaram relações por causa do distanciamento social e tiveram que ficar confinados em casa. E muitos casais começaram a passar mais tempo juntos e ressaltaram problemas de convívio e aceleraram o processo de separação que demoraria aí anos para ser evidenciado, né? Enfim, coisas da vida. Então, ao invés de nos desesperarmos, que a gente consiga respirar fundo, pensar no que pode ser feito e, se possível, da melhor forma. Por exemplo, fiquei doente, vou me cuidar. Passei por uma demissão, vou me organizar para retornar ao mercado de trabalho. Não sou correspondido no amor? Tente observar quem eu gosto, quem eu amo, quem me chama atenção e o que eu tenho a oferecer. Por quê? Porque muitos tendem a só querer receber, só quero receber, recebo, e é muito mesquinho ao oferecer. E as relações de mão única tendem a não ter longevidade. Bom, de qualquer forma, como eu sempre digo, observe. Observe o fluxo das coisas, das pessoas e da vida, né? Quanto mais você observar, vai ver que as respostas para as perguntas que nós temos estão a todo momento aqui, ó, na nossa frente. E aí, quando bate o desespero, como no caso da história, né, do cavalo sendo enterrado, a gente começa a se debater e agimos sem pensar. E quando a gente se desespera e tomamos decisões no calor das emoções, podemos nos arrepender depois. Então que sejamos como o cavalo, que mesmo diante de um problema e mesmo na iminência da morte, conseguiu sair do poço. Usou o que estava sendo atirado contra si como uma estratégia de sobrevivência. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!